Há cerca de 1000 anos, diz-nos a tradição, por volta do ano 820, no extremo norte da Península Ibérica, num lugar que mais tarde ficará conhecido como Compostela, surgiu uma relevante sepultura, que a tradição associou também como sendo a sepultura de um dos discípulos de Cristo, Tiago, que, como apóstolo, e também segundo as velhas lendas e crenças, teria sido o responsável pelo início da cristianização da península. A descoberta dessa suposta sepultura de um discípulo de Cristo, Santiago de Compostela, vai se tornar um importante instrumento político, guerreiro e religioso da elite senhorial dessas regiões do norte da península, legitimando a conquista para sul, aquilo que ficará conhecido como a Reconquista Cristã. Surgiam assim os caminhos de peregrinação para Compostela, dando origem a uma malha incrível de percursos que contribuíram muito para um certo espírito e uma certa unidade europeia. Reconhecendo isso mesmo, já nos finais do século XX, o Conselho da Europa atribuiu aos Caminhos de Santiago o título de primeiro itinerário cultural europeu. E depois disso, a própria Unesco classificou alguns dos troços dos Caminhos de Santiago como património da humanidade. E são muitos os caminhos que se abriram ao longo do velho continente, também aqui em Portugal, também aqui no Alentejo. Encontramos exatamente na fronteira entre o Algarve e o Alentejo, no concelho de Almodóvar, junto ao Ribeiro do Vascão. A partir daqui, abre-se um território, o Alentejo, repleto de história, de património, de memória, também em torno dos Caminhos de Santiago. Hoje, ecuménicos, os Caminhos de Santiago são também caminhos de cultura, de lazer, de partilha e de amizades. Caminhos de encontros. E nem de propósito, aqui, junto às margens do Ribeiro do Vascão, encontro-me com o Fernando Completo, um dos responsáveis por um plano estratégico aqui para a região. Fernando, qual o papel dos Caminhos de Santiago aqui num plano estratégico de turismo? É basicamente um plano que tem um objetivo de estruturar território, ou seja, o potencial turístico do Alentejo fez que quando elaborámos o plano tivéssemos um perfil de 4000 locais, 4000 spots de interesse turístico. E, portanto, era necessário criar uma rede, uma rota estruturante, uma rota alargada, que de algum modo pudesse potenciar o valor de cada um dessas unidades patrimoniais. E fizemos 20 e poucas rotas, algumas delas já em formato de aplicação, megalitismo, barroco, fortes fortalezas, fortificações, e, portanto, era necessário olhar para o território e uniformizar através de um eixo estruturante. Uma âncora. Uma âncora. E a âncora foi claramente os Caminhos de Santiago. E aqui em Almodóvar há de facto muitos sítios de interesse, não é? Há um valor simbólico imenso para Santiago, para a Ordem de Santiago e também para a peregrinação a Santiago, que é a Igreja Matriz de Santa Cruz. É um edifício manuelino, portanto, princípios do século XVI, que tem, em termos de inspiração de entrada no Alentejo, o referencial da Ordem de Santiago e claramente um conjunto de indicadores icónicos. Estamos a falar, por exemplo, do símbolo da própria Ordem de Santiago? Estamos a falar do símbolo da Ordem de Santiago, estamos a falar de um conjunto de valores icónicos como vieiras, como bordões, que de algum modo nos permitem perceber que estamos no local certo para continuar o caminho. Para além disso, tem um conjunto de telas grafitadas e alguma riqueza ainda do ponto de vista do fresco, que, muito embora degradado, aparenta ainda um interesse do ponto de vista patrimonial elevado. Seguramente que nos vamos continuar a cruzar aí pelo caminho. Tá? Bom caminho Bom também. Caminho. Tá?
Várias dezenas de quilómetros depois, rumo ao norte, chegamos agora a um outro importante ponto dos Caminhos de Santiago, no Alentejo. Encontramos-nos numa cidade fulcral do Caminho Central, até porque aqui chega também um outro importante trajeto, mais costeiro, vindo do Algarve, desde o Cabo de São Vicente. Mas esta é uma cidade de tal modo relevante nos Caminhos de Santiago que a sua própria designação nos diz tudo. Santiago. Santiago do Cacém. E esta cidade evoca-nos também a importância que a Ordem Religiosa Militar de Santiago teve durante séculos no sul de Portugal. Com efeito, esta ordem, criada ainda na primeira metade do século XII, virá a ser fulcral nas conquistas, na expansão do reino português a sul do Tejo, logo no Alentejo. São muitas as marcas da Ordem de Santiago por todo o território alentejano. Vimos o brasão, o símbolo, a Cruz de Santiago na igreja de Almodóvar, mas ela está aí um pouco por todo lado. E aqui em Santiago de Cacém, desde logo nas próprias armas da cidade e do concelho. Um símbolo que acaba por ser também refletido em muitas outras manifestações patrimoniais, até gastronómicas. É o caso do bolo de Santiago, produzido hoje por Delícia para Ti. Um bolo em parte inspirado na velha tarte de Santiago galega, mas ao qual se juntam alguns elementos exóticos, nomeadamente o chocolate, mas também produtos bem locais, uma importante componente da amêndoa e da chila, por exemplo. Mas falar da iconografia de Santiago em Santiago do Cacém, bom, é incontornável irmos até à Igreja Matriz. É de facto um monumento imponente, a Matriz de Santiago do Cacém. E aqui encontramos-nos de novo com o Fernando Completo. E de facto, logo aqui na entrada, somos recebidos por um elemento icónico ligado à devoção a Santiago. É verdade. Santiago Matamoros. Santiago Matamoros. Aliás, toda esta precisão simbólica aqui tem uma importância enorme. O facto de um local se chamar Santiago, Santiago do Cacém, que de algum modo vai conjugar aquilo que era a tradição mais árabe do Qassen, que era o antigo governador desta região, com Santiago, que efetivamente se inspira neste retábulo aqui visível, que faz o transporte do Santiago, do valor icónico daquele que é o apóstolo para o peregrino, para aquele que é efetivamente o Matamoros. O Santiago tinha aparecido à frente do exército cristão na famosa Batalha de Clavijo e que a partir disso se torna também no padroeiro dos exércitos. Mas a Igreja tem outros motivos de interesse, não tem? A Igreja tem muitos outros motivos de interesse. Ali a imagem de Santiago no altar-mor, não podia deixar de ser, mas esta é uma igreja com uma história muito interessante, não é? Esta é uma igreja naturalmente resiliente, porque através dos tempos sobre ela se abateram cataclismos imensos. Quando o terremoto de 1755 ela foi completamente destruída. Portanto, de tal modo que a própria entrada da igreja mudou quase na sua plenitude. Sim, de facto ela está um pouco ao contrário do que é ela habitual das regras canónicas. Ao contrário daquilo que são as regras canónicas e, portanto, a entrada antes de 1755 era efetivamente onde está o altar e na reconstrução houve essa necessidade de fazer este reajustamento. Mas aqui no Concelho de Santiago de Cacém existem outros motivos patrimoniais de interesse. Não sei se nos queres recomendar alguns. Não, agora no meu caminho. Há dois que são perfeitamente icónicos. Miróbriga é uma visita obrigatória por aquilo que vale do ponto de vista do conteúdo. Grandes estações arqueológicas da época romana. Exatamente. E depois a própria tradição cerealífera deste território faz com que haja uma obrigatória visita aos moinhos. Então vou até lá. Fazes muito bem. Bom caminho para ti também. Obrigado para ti também. Adeus.
José Fonseca, tudo bem? Posso pôr-me aí a funcionar? Ok. Então, boa tarde, Sr. Fonseca. Boa tarde, Sr. João, como está? Prazer. Tudo bem? Obrigada. Então, muito milho para moer? Olha, temos aí à volta de 100 quilos para moer esta tarde. Isso, vai ser muita farinha. Vai ser um bocadinho. O vento está à defeição, está a ajudar, não está a mudar muito de direção e também não está muito forte. E está a correr mais ou menos. Isso é fantástico, poder ver um moinho de vento a funcionar. Eu gosto de falar do vento de feição, é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. É que vocês rodam aqui O telhado. Não é? Isto Conforme o vento, estas isto- rodinhas aqui à volta, não é? O moinho tem que trabalhar sempre contra o vento. E como o vento está sempre a mudar de direção, todo o telhado roda manualmente através deste sistema aqui, chamado sarinho. Muito bem. Isto tem ali em cima a setinha a indicar de onde está o vento e depois a pessoa aqui dentro orienta-se. Sr. Fonseca, muito obrigada. De nada, prazer em conhecê-lo. Boa viagem. Obrigado, obrigado. E o caminho de Santiago, através do Alentejo, trouxe-nos agora até às margens do Rio Sado. Um rio que está na origem de um povoado. É na sua relação com o Sado que ele nasceu, se alicerçou, se desenvolveu. Nomeadamente em torno de uma série de atividades, como por exemplo a pesca, com destaque, por exemplo, para o camarão, mas também para a produção do sal. Aliás, é este o sal que está na própria origem do nome do povoado. Alcácer, Alcácer do Sal. É também como uma zona portuária que se irá afirmar como um baluarte militar durante o período do domínio islâmico, época em que é erguido, bem lá no alto, uma imponente fortaleza, que será depois muito disputada entre mouros e cristãos. O castelo e o povoado irá mudar várias vezes de posse. E é neste contexto que o segundo rei de Portugal, Dom Sancho I, irá doar o castelo e o povoado à Ordem de Santiago de Espada. A partir daí, a relação de Alcácer com Santiago será sempre muito forte. E na época dos descobrimentos, uma época em que Alcácer é o berço de um dos nossos mais destacados homens dessa época, o famoso matemático e cosmógrafo Pedro Nunes, é na época dos descobrimentos, no século XVI, que aqui é erguida uma ermida a Santiago. Uma ermida que já no século XVIII, durante o reinado de Dom João V, vai dar origem a uma imponente igreja. Uma igreja que nos apresenta uma fachada relativamente austera, mas é um contraste com o seu interior, onde reina a exuberância do barroco, com algumas das marcas tão características dessa arte, como por exemplo os painéis de azulejos. E estes são muito interessantes, até porque nos narram várias cenas da vida de Santiago. Prosseguimos a nossa caminhada em direção ao norte, deixamos o Alentejo, entramos no Ribatejo, estamos em Samora Correia e a paisagem está claramente a modificar-se. Mas para nos explicar isso, tenho comigo o arquiteto Estevão Calado, um conhecedor da região. Que paisagem é esta? É típica do Ribatejo, portanto, zonas baixas, arroz, junto aos rios principais, o Sorraio, o Almançor, o Tejo, mas também temos a zona de transição com o Alentejo, também temos montado. E, portanto, é muito rico, é uma região rica porque temos
uma diversidade muito grande. E esta diversidade também se nota aqui numa grande presença de animais, não é? Sim, nós temos, o que se vê é uma das cautelarias mais importantes que temos no nosso país e que, portanto, é um fator também de desenvolvimento da própria terra e do concelho onde está inserida. É também o autor da heráldica, do brasão das armas aqui de Samora Correia. Porquê é que lá colocou duas vieiras? Samora Correia tem tudo a ver com a Ordem de Santiago. Foi fundada por Dom Pai Pérez Correia, portanto, que foi o homem responsável para a reconquista a sul. Já constavam, as vieiras já constavam no selo antigo da criação do Concelho de Samora Correia e, portanto, foi entendido por bem que a simbologia se mantivesse, porque a nossa existência deve-se à Ordem. Santiago, muito obrigado. Vou prosseguir o caminho. Com efeito, e como nos dizia o arquiteto Estevão Calado, de facto são muitas as ligações de Santiago com Samora Correia, e isso é por demais evidente aqui na Igreja Matriz, a Igreja Nossa Senhora de Oliveira, erguida na década de 20 do século XVIII. O interior demonstra-nos o ouro sobre o azul, a fabulosa talha dourada sobre enormes e extensos painéis de azulejos que nos relembram a vida, a geografia de Santiago. Entre os vários painéis, há um que tem suscitado bastante curiosidade, uma representação de Santiago Matamoros, só que estes nos aparecem aqui com uma série de símbolos ligados aos pedreiros livres. E por isso tem sido muitas vezes interpretado como não um Santiago Matamoros, mas um caso verdadeiramente excepcional de um Santiago Mata-Maçãos. Depois de cruzarmos o Sado e temos atingido as margens do Tejo, abandonamos o caminho central, regressamos ao coração do Alentejo e estamos no caminho nascente. Estamos num lugar incontornável, não só dos caminhos de Santiago no Alentejo, mas também da história, do património, da identidade do nosso país. Estamos em Évora, uma cidade património da humanidade, repleto de marcas históricas, não só associadas a Santiago, mas que nos cobrem um vasto período, desde os vestígios pré-históricos a imponentes vestígios da época romana, como o seu famoso templo, tradicionalmente designado como de Diana. Um lugar também marcado pela arquitetura e pela arte medieval, renascentista, barroca. Enfim, um lugar obrigatório para utilizar a credencial do peregrino, a credencial oficial do peregrino, que no seu mapa dos caminhos portugueses nos apresenta aqui, bem expresso, os caminhos pelo Alentejo. Sim, Évora é um sítio obrigatório para aqui colocar o carimbo que depois vai permitir, quando chegarmos a Compostela, obter esse certificado, a Compostela, de quem fez o caminho de Santiago. Deixamos para trás uma cidade que é património da humanidade e chegamos a uma outra, este Mos, que, fruto da sua produção cerâmica, faz parte também da lista
da Unesco em torno do Património da Humanidade. Com efeito, o figurado de Estremoz obteve essa classificação. E tenho aqui comigo aquele que foi o responsável técnico dessa candidatura de sucesso, Hugo Guerreiro, historiador de arte, museólogo. Muito rapidamente, quais as características? O que é isso do figurado, os bonecos de Estremoz? O figurado de Estremoz é uma arte que teve início no século XVII, claramente por motivações espirituais. O povo queria ter nas suas casas um Santo António, uma Nossa Senhora Comunina, uma Nossa Senhora da Conceição, a que rezar, e de facto uma peça em madeira ou em mármore era impossível, portanto, devido às suas dificuldades económicas. E então alguém se aventurou no século XVII a fazer uma figurinha destas e pegou, e então de facto ficou, portanto, a partir daí, uma arte devocional muito ligada à devoção do povo, até que depois, com o advento da escola, portanto, de escultura de Mafra, os presépios ganham uma certa dimensão em Portugal e as pessoas também queriam ter nas suas casinhas um pequeno presépio. E então esses presépios monumentais da Escola de Mafra são adaptados à realidade do povo. Muito, muito interessante. É que é de facto uma produção, descobrimos nós numa fonte em 1770, que é uma produção inteiramente feminina, o que é algo de notável. Portanto, em pleno século XVIII, onde as mulheres não tinham ofícios, não é? Não tinham ofícios regulados, e então aqui as mulheres de Estremoz faziam este figurado e assumiram a produção. E nessas figuras temos já a figura do peregrino? Temos a figura de Santiago. Portanto, foi um desafio que o museu lançou há 3, 4 anos atrás, que os artesãos responderam prontamente que era fazer um Santiago. Estava a começar a nascer aqui o projeto e entendemos que temos que ligar a tradição bonequeira a Santiago, porque não faz parte da tradição, portanto, da nossa produção, temos o Santiago. E neste momento já temos, portanto, um Santiago que podemos ir ver. E faz todo sentido, porque Estremoz tem várias ligações à devoção a Santiago, não é? Exatamente, portanto, temos uma igreja de Santiago aqui na Bastide de Santiago, portanto, que foi um acrescento à cidadela medieval do tempo do Dom Afonso IV, e temos a Rainha Santa Isabel, que aqui faleceu, a mais famosa peregrina, exatamente, e tem aqui uma forte ligação a Estremoz. Uma forte ligação, porque aqui faleceu, não é? Muito obrigada. Vou perseguir o caminho. Até breve. Depois de cruzarmos o Tejo, chegamos a Santarém, uma cidade fabulosa, riquíssima do património religioso, com diversos templos, igrejas notáveis, desde logo a sua sé. Mas há também um conjunto de templos, são pequenos segredos, joias que se vão escondendo na malha histórica da cidade. É o caso, por exemplo, desta igreja, do Santíssimo Milagre. Muito antiga, as suas origens remontam aos inícios do século XIII, mas um forte abalo sísmico fez com que fosse muito reconstruída no século XVI. Muito do seu aspecto atual data dessa época, embora haja intervenções posteriores. Mas, afinal, que santíssimo milagre é esse? Bom, para nos falar sobre ele, tenho aqui comigo o padre Aníbal Vieira, vigário-geral. Mas que famoso milagre foi esse, afinal? 1247 foi o ano e uma época histórica em que o Santíssimo, a presença real e a tentativa de usar o Santíssimo para a bruxaria foram muito tesos. E aqui era uma igreja paroquial, a igreja de Santo Estevão, onde havia o pároco que confessava e dava a comunhão como era próprio. Uma senhora em grandes dificuldades, nomeadamente matrimoniais, veio confessar-se, mandada pela bruxa, comungou e, como se tinha que comungar na boca, guardou na mantilha, procurou levar-se para a sua casa. No caminho, roubou o Santíssimo. Portanto, as telas recordam isso mesmo, as telas estão aqui na parede. A primeira a comungar, a segunda a levar logo com sinais no chão, mas mesmo assim chega à casa. Durante a noite, eis que surge os anjos a cantarem a melodia e ela tem que revelar ao marido. Chama novamente o pároco,
que, em solene procissão, retoma. Desde essa hora até agora, tem de facto encontrado aqui, na nossa relíquia, esta presença. Mudou o aspecto externo, o aspecto interior permanece com uma forma que não se consegue bem identificar. Muito obrigada, vou prosseguir. Mas há muitos mais motivos de interesse patrimonial em Santarém. Entre eles, por exemplo, os vestígios, por vezes monumentais, da antiga muralha do Castelo de Santarém. E podemos mesmo destacar esta porta, esta antiga porta, durante muito tempo considerada a mais importante de Santarém. A Porta da Alcáçova, já temos referências a ela no século XIII, mas também ficou conhecida como a Porta de Santiago. Aliás, encontramos-nos no Largo de Santiago e a calçada que passava por esta porta passava junto à Igreja de Santiago. Por aqui continuam nos nossos dias a percorrer este caminho os caminhantes, os peregrinos que rumam para o túmulo do apóstolo, lá no extremo norte da península, em Compostela. Para trás ficou esse fabuloso território do Alentejo, do Ribatejo, repleto de marcas da história, do património, da nossa identidade, também através destes caminhos de Santiago. Esse fabuloso território que vos convidamos a trilhar. Sim, porque existe um Alentejo caiado de fresco para redescobrir.